Ok, vamos a Filipenses capítulo 4. Voltamos à Epístola de Filipenses, continuação daquilo que falámos aí durante um tempo sobre hábitos de felicidade. Mas hoje vamos falar sobre lidarmos com a ansiedade ou com o stress. E alguns dizem, pastor, não diga isso que eu estou estressado. Ok, já estou estressado só de pensar em stress. Quanto mais lidar com o próprio stress. Ainda vou ficar mais estressado com tanto stress. A palavra stress é uma palavra mais moderna dos últimos anos. Começou a ser utilizada, uma palavra em inglês. Tem a ver com pressão. Mas basicamente a nossa palavra para stress é isso mesmo. É ansiedade. É um conjunto de coisas que passa por preocupação, por medos às vezes, enfim. E Paulo, nesta epístola de Filipenses, ele, lá está, falamos sobre felicidade, sobre alegria, sobre vivermos uma vida de satisfação interna. E Paulo fala-nos acerca de como lidarmos com a ansiedade. Ele dá-nos uma receita, digamos assim, para lidarmos com a ansiedade. No capítulo 4, versículo 7 de Filipenses, Paulo está a escrever então, e entre outras coisas ele diz isto. Eu leio uma tradução um bocadinho diferente. Se fizerem isto, vocês terão experiência, ou vocês terão a experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a vossa mente e coração na calma e tranquilidade à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Eu volto a ler na minha versão. Na vossa versão falem a paz que excede todo o entendimento. Mas aqui dá-nos dilata um bocadinho mais a compreensão. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a vossa mente e coração na calma e na tranquilidade à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. E a Bíblia chama isto a paz que ultrapassa todo o entendimento. E quando é que nós sabemos que estamos a experimentar essa paz que ultrapassa todo o entendimento e toda a compreensão? Quando nós estamos em situações em que, logicamente falando, é impossível estar em paz, mas estamos. A paz que excede todo o entendimento é alguma coisa que até vai para além do próprio processo mental. Porque é uma coisa sobrenatural, é uma paz que Deus dá. E eu já experimentei tantas vezes a paz de Deus e também já experimentei mais vezes ainda o que é estar sem a paz de Deus. Porque a paz de Deus não é uma questão de mentalização, não é de yoga, não é? Que embora isto tudo faz bem para relaxar e tal. Mas a paz de Deus, nós podemos acalmar sentimentos e pensamentos com exercícios interiores de meditação e não sei o quê, música zen e qualquer coisa. Tudo isso é substituído com 3 copos de vinho. Mas, não é? Não é? Por isso é que nós sempre somos um povo de brandos costumes. Éramos até há uns anos atrás. Porquê? Porque a cada esquina havia uma taberna. Então o pessoal era mais brando que aquilo não podia, porque tinha o copoterapia, não é? E o pessoal não tinha tempo para stresses nem ansiedades. Então, estou a brincar. Mas, logicamente, vocês sabem disso. Mas nós podemos ter alguns exercícios interiores que nos permitem acalmar um pouco da turbulência que temos adentro. Mas às vezes, quando estamos em situações complicadas, circunstâncias que provocam em nós toda a sorte de sentimentos e pensamentos, e é ilógico que nós conseguimos sentir paz ali, porque não estamos a conseguir sentir paz. Às vezes em situações até quase catastróficas. Eu hoje dormi muito pouco. Então isto começa-se a trocar. Em situações em que é perfeitamente ilógico que nós sentimos paz, mas no meio daquilo tudo, nós sentimos uma paz que não se consegue explicar. Às vezes a nossa cabeça não para de funcionar, nós estamos a ver, nós estamos a pensar, nós estamos a lidar com uma circunstância até complicada, mas incompreensivelmente nós sentimos uma paz interior. Eu não sei se todos vocês já experimentaram isso, eu já experimentei isto muitas vezes. Deus promete-nos uma mente mais pacífica e menos estressada. Há aqui alguém interessado nisto? Quem é que gostava de ter uma mente menos estressada? Ok. E quem é que gostava de ser liberto do poder da mentira?
Ok, os outros ainda... Não é? Porque só 3 irmãos é que querem ficar livres da ansiedade e do stress. O resto é tudo mentiroso. Não é? Então deixem-me dizer uma coisa. A Bíblia tem cerca de 7.000 promessas. Mas semelhantemente às promessas, cada promessa tem uma condição. Certo? Cada promessa tem uma condição. E aqui também há inerente aqui uma promessa e uma condição. Deus diz sempre, e as promessas dão-se assim, se tu fizeres isto, tu vais alcançar isto. Ou tu vais ter isto. Isto é verdade. Eu creio nas promessas de Deus, todas as promessas em Cristo Jesus são sim, amém. Ok, mas essas promessas são-me dadas gratuitamente, mas eu tenho que acionar algumas chaves na minha vida para que as promessas se cumpram na minha vida. Ponto final. E às vezes esta é a dificuldade que nós cristãos temos. Ok, então se Deus prometeu, porque é que não faz? Porque essa promessa tem uma condição. E a condição é, se eu fizer isto, eu vou alcançar aquilo. E Paulo está aqui a dizer, se vocês fizerem isto, vocês vão ter esta experiência. Se vocês seguirem por aqui, vocês vão começar a experimentar esta paz que Deus tem para vocês e que vos consegue libertar desse stress e dessa ansiedade. Eu relembro mais uma vez que Paulo estava na prisão. Olha, eu não sei, eu até podia estar na prisão. Até podia comer baratas, não é? À la française. Bem, mas só o simples facto de estar acorrentado a um guarda 24 horas por dia, para mim já me matava por dentro, porque eu preciso dos meus tempos a sós. Preciso dos meus tempos a sós. Então, imagine, Paulo, ele experimentava a paz de Deus em circunstâncias mais incríveis. E volto sempre a dizer, já lá vamos um bocadinho, Paulo não fala disto porque ia na rua e de repente tropeçou. Isso foi o encontro que ele teve com Jesus. Ia no cavalo e de repente aparece Jesus e pumba, cai do cavalo. Mas as experiências de Paulo, tudo aquilo que ele diz, eu ia na rua e de repente tropecei numa pedra e descobri paz de Deus. Então não. Paulo aprendeu ao longo do seu percurso, que foi extremamente conturbado, a apoderar-se das verdades de Deus. E a apoderar-se da vida do Espírito nele. E Paulo começa-nos aqui a explicar algumas coisas, algumas receitas, digamos assim, para nós experimentarmos uma mente menos ansiosa, menos estressante. Volto a dizer, se fizerem isto, estas coisas, vocês vão ter a experiência. Vocês vão experimentar a paz de Deus. Então, Paulo ele começa aqui no versículo 6. Vamos ao versículo 6 atrás. E Paulo aqui, ele começa por dizer isto. Não se aflijam com nada. Ou não se preocupem com nada. Paulo não precisa gastar, já não precisa gastar aqui muito tempo. Ele diz, quando a gente diz não se aflijam com nada, mas a gente com nada nunca se aflige. Não é? Isto parece aquele pessoal que entra na sala e pergunta, ninguém quer nada? Pá, como é que alguém vai dizer... A pergunta é feita no negativo. Ninguém quer coisa nenhuma. Ok, está bem, a pergunta já está feita, a resposta está dada. A gente tem esta abordagem, mas na verdade, se alguém quer alguma coisa, alguém quer beber ou comer. Agora, quando a gente ninguém quer nada, mas aqui a expressão é não se aflijam com coisa nenhuma. Façam disso uma decisão vossa, não se aflijam. Mas a gente como é que vai evitar de nos afligirmos? Nós sempre nos vamos afligir, porque a nossa primeira resposta emocional e mental é nos ficarmos preocupados, ansiosos e ficarmos afligidos com determinada situação. Mas Paulo ele diz, não façam isso, não alimentem isso. Quando isso vem à tua vida, trata de te libertar dessa aflição e dessa preocupação. Ok? Então Paulo fala-nos aqui acerca de 4 coisas. Paulo e a palavra de Deus fala-nos acerca de 4 coisas pelas quais, ou 4 razões pelas quais não nos devemos estressar. Em primeiro lugar, porque nos preocuparmos não é razoável. Não é razoável, não é uma coisa lógica. Em Mateus no capítulo 6, versículo 25, palavras do próprio Jesus, ele diz, portanto, eu vos digo, não se preocupem com as vossas próprias vidas. E se não te preocupas com as tuas, também não te vais preocupar com as dos outros. Porque acho que às vezes há tanta gente a preocupar-se com a vida dos outros, porque a preocupação que eles têm consigo próprios é tão grande que ainda sobra para os outros.
Se eu viver uma vida em que nem me preocupo com a minha própria vida, como é que eu me vou preocupar com a vida dos outros? Não, a gente não precisa disso. Ele diz, portanto, eu vos digo, não se preocupem com as vossas próprias vidas, quanto ao comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. E Jesus diz isto, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? O que Jesus está aqui a dizer é que preocupação não é razoável, não é lógico. Porque Jesus põe-nos isto no equilíbrio. Jesus diz assim, para lá, epá, nós vamos nos preocupar, mas parem para pensar, o que é mais importante? Aquilo que te está a causar preocupação ou a tua própria vida? Ou a tua própria alma? Ou o teu próprio corpo, neste caso? O que é mais importante? Tu tens que ser razoável na forma como pensas e abordas os teus problemas e as tuas circunstâncias e as tuas cenas. Eu percebi ao longo dos anos, apesar de que isso é uma coisa que é fácil dizer, é difícil de viver. Eu percebi, e Jesus é o próprio a dizer, que a ansiedade, o stress, a preocupação não acrescenta isto à nossa vida. Agora eu garanto-vos uma coisa, ele não acrescenta, mas ele retira muita coisa. Retira paz, retira sossego, retira bom sono. Se tu dormes mal, matas uma série de neurónios. Já não são muitos, a gente tem que os poupar. Começam a surgir doenças psicossomáticas, começa a haver alterações do nosso sistema linfático, começa a haver... Está provado cientificamente, a ansiedade é um dos maiores cancros. Toda a gente é capaz de discernir um cancro físico e vai ao IPO e faz um tratamento. Mas o cancro da ansiedade e do stress que está alojado nas nossas sociedades e que já estão nas nossas crianças, nos nossos adolescentes e jovens, isso ninguém se preocupa. A ansiedade é uma das coisas que mais... Eu nunca vi tanta gente nova a tomar ansiolíticos. É uma realidade. E Deus está-nos aqui, através de Paulo, e também através de Jesus, a dar-nos aqui uma resposta. Então Paulo está a dizer, olha, Jesus... Eu estou-vos a dizer, para vocês não se afligirem, nem se preocuparem, porque o próprio Jesus ensinou isto. Ele diz, quando vocês se afligirem, pensem no que é o essencial. Pensem no que é importante para a vossa vida. Vamos pegar na família. Ai, mas eu não tenho não tenho muito boa comida na mesa, mas temos a família. Ai, mas eu não tenho uma grande casa, mas tens uma. Ai, eu estou diante de uma circunstância, mas nós sempre nos focamos naquilo que é mais importante e que é a essência da nossa vida. A minha vida é mais importante do que as coisas. Caramba, vocês estão mesmo entusiasmados. Então Paulo, ele diz, não se aflijam com nada, porque preocupação, aflição, stress, ansiedade não é razoável. Não é um bom processo de razão. Olhem para isso de forma lógica e digam assim, para lá, certo, eu estou diante desta circunstância, mas mais importante é a minha vida. Eu tinha um amigo, e tenho, que ele ainda é vivo, e ainda é meu amigo, que ele passou por situações complicadíssimas. Ele tinha uma empresa, aquilo faliu, pois ele passou por circunstâncias mesmo muito difíceis. Mas aquele rapaz, ele dizia sempre uma coisa, e estava sempre bem disposto, tinha os seus dias também, não é? Como toda a gente, mas ele dizia, enquanto eu acordar de manhã e ver os dedinhos dos pés a mexerem, eu já fico satisfeito e fico feliz. Estou vivo. E o problema é que nós perdemos essa importância. Nós focamos tanto na preocupação pelas coisas e pelas circunstâncias, que nós perdemos o facto de acordarmos todos os dias assim, eu estou vivo. Eu estou vivo. Ah, mas eu não vou para as Caraíbas. Não interessa, mas eu estou vivo. Os mortos também não vão para lá. Só se forem lá despejar as cinzas. Não é? Ah, mas tem algum mal ir para as Caraíbas? Não, eu se puder também vou para lá. Não é? Não é? Tem lá umas mulatas. Quanta gente bebe uma água de coco, não é? A gente pela imaginação vai a todo lado. A gente já se imagina lá. Mas depois abrimos, já não estou na varanda ainda. Pronto. Mas não é mau, já tenho uma varanda, nem todos têm uma varanda a olhar para a serra. Hein? Às vezes sentam lá a ver a serra. Então graças a Deus por aquilo que a gente tem. Mas se não tivesse, mais importante é a vida. Mais importante é Deus. Mais é importante quem nós somos. Em segundo lugar, Paulo ele fala-nos para nós não nos preocuparmos, porque preocupação é antinatural. Diga comigo, é antinatural, é contra a natura.
Porque é que eu digo isto? Palavras de Jesus. Capítulo 6, versículo 26 de Mateus. Olha, ó gente, ok? Portanto, não é lógico. Vocês têm que olhar para as situações e não ficarem presos às situações. Continuem a manter focados naquilo que é essencial e mais importante na nossa vida. Certo? Isso vale a pena valorizar. Em segundo lugar, porque é antinatural. Eu vou-vos dar um exemplo, diz Jesus. Olha, observem as aves do céu. E estamos a falar das aves do céu, não estamos a falar desses passarões que às vezes andam aí. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas. Alguns pegaram neste versículo e disseram assim, boa, não trabalho, sexta-feira, Danielisa, arranja-me lá uns saquinhos de compras. Não é? Porque Jesus diz que as aves, não fazendo isto tudo, Pai, não trabalham. Não têm que semear, não, mas Jesus não está aqui a fazer a advocacia da preguiça e de não fazeres nenhum. Ele está a dizer é isto assim, se elas fazendo isto, porque são aves, porque são passarinhos, Deus cuida delas, quanto mais Ele vai cuidar de nós. Então, o que Jesus está aqui a dizer é que a aflição, a ansiedade e a preocupação é algo antinatural no propósito da nossa criação. E isso é próprio do facto de quando o homem se afastou de Deus, certo? Deixou de estar em contacto com Deus. Bem, a importância, quando nós falamos em ter relacionamento com Deus, é porque é importante, Jesus veio para isso, para que a gente cada vez estivesse mais próximos dele. Né? E quando mais próximos dele estamos, mais vamos experimentar as coisas dele. Então, quando o homem se afasta de Deus, o que é que fica? Fica o homem sozinho, diante da vida. E só o homem sozinho, diante da vida, começa a ter todas estas manifestações. Perde de vista aquilo que é importante e depois começa a deixar que a preocupação ela se manifeste. Então Jesus está a dizer, gente, é antinatural, porque o resto da criação não está preocupada como é que vai viver o dia da manhã. Os irmãos percebem isso? O resto da criação não se preocupa. Nós é que nos preocupamos. E a preocupação é tão grande, baseada em tudo, que nós já ultrapassamos a capacidade do planeta nos sustentar. Porque há aqui esta ansiedade. A ansiedade, deixe-me dizer, que é uma das razões primárias para nós gastarmos dinheiro que não devíamos gastar. Ok? Vamos lá. Terceiro lugar, preocupação é desnecessária. Diga comigo, é desnecessária. Mateus capítulo 6, versículo 30. A continuação. Jesus está a dizer o seguinte. Ora, se Deus cuida de maneira tão maravilhosa das flores que estão aqui hoje e amanhã desaparecem, seguramente cuidará de ti, ó homem de pouca fé. Ó morcão. Jesus está a dizer, é desnecessário, pá. É desnecessário. A aflição é desnecessária, a preocupação é desnecessária. Não é a tua aflição e a tua ansiedade que me faz mover em direção a ti, é a tua fé. E a fé é a capacidade de confiarmos nele e descansarmos nele no meio de qualquer circunstância. E quando nós o fazemos, vamos experimentar a paz de Deus. Volto a lembrar, se fizerem estas coisas, vocês vão experimentar a paz de Deus. Então digam comigo, a preocupação não é razoável, a preocupação é antinatural, e a preocupação é desnecessária. Palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, leiam em casa se quiserem rever. Então, Paulo ele pega na ideia, no conceito da palavra de Deus, do próprio Jesus, a falar acerca de ansiedade, de stress, de preocupação e de aflição. Amém? Então, este é o que Paulo nos ensina. Então, no capítulo 4, versículo 6 de Filipenses, onde nós estamos como base de texto, ele diz para fazermos o seguinte. Primeiro, ele diz para nós não nos afligirmos, nos recusarmos a preocuparmos com coisa alguma. E em segundo lugar, Paulo fala fala com Deus acerca de tudo. Paulo ele diz aqui no versículo 6, portanto, não se aflijam com nada, ao invés disso, orem a respeito de tudo. O que me leva aqui a crer que muito da nossa ansiedade é a ausência de oração. Muita da nossa preocupação é a ausência de conversas com Deus. Muito do nosso stress é o facto de nós lidarmos como se o mundo estivesse todo nas nossas mãos, em vez de chegarmos ao pé de Deus e colocarmos nele a nossa ansiedade. Foi Deus que nos ensinou para nós lançarmos sobre Ele
todas as nossas ansiedades. E volto sempre a dizer aqui, a palavra usada aqui para lançar sobre ele as nossas ansiedades, no grego, é a mesma palavra usada para expulsar demónios. Lançai com violência, expulsa da tua vida toda a ansiedade, porque a ansiedade é causadora de esterilidade espiritual, porque consegue matar a nossa fé e matar a nossa relação com Deus. Então, Paulo ele está aqui a dizer, pá, não se aflijam, mas não fiquem só aí. Esta é uma decisão vossa, não se aflijam, porquê? Porque não é lógico, porque é desnecessário, porque é antinatural. Mas depois Paulo diz assim, ok, mas agora não façam só isso, não fiquem só, ok, eu não vou afligir porque compreendo as coisas. É preciso fazer alguma coisa a seguir, o quê? Orem a Deus acerca de tudo. De tudo o quê? De tudo aquilo que é causador da ansiedade na tua vida. É o futuro. Oras a Deus acerca do teu futuro. É os teus filhos. Oras a Deus acerca dos teus filhos. É o teu casamento. Ora a Deus sobre o teu casamento. Sobre o teu emprego. Sobre a tua carreira. Não importa. Ai, tenho um dedo mindinho que me está a doer. Isso está-te a causar alguma ansiedade? E olha, causa mesmo. Não é? Causa mesmo. Magou lá, dê uma topada com o dedo mindinho e vai ver os níveis de ansiedade que sobem assim repentinamente dentro de si. E que normalmente depois saem pela boca. Não é? Orem sobre tudo. Falem com Deus, gente. Meus irmãos, nós estamos aqui, espero eu, porque acreditamos num Deus que se relaciona connosco sem qualquer outro mediador nem intermediário, que é Jesus Cristo. Não é? E nos relacionamos com Ele diretamente. A pregação do Evangelho é uma pregação de libertação, de perdão, de salvação, mas é, sobretudo, um Evangelho de acesso, de reconciliação, para que nós, em todo o tempo, em todo o momento, interiormente, nós possamos recorrer ao trono da graça, e diz a palavra de Deus lá em Hebreus, para nós o fazermos com ousadia, porque somos filhos. Não porque somos religiosos a cheirar a mofo e porque dizemos os aleluias no lugar certo, mas porque somos filhos e acreditamos nisso, e em todas as coisas e sobre todas as coisas nós temos uma palavra para dar a Deus. Deus, ajuda-me aqui. Deus, isto preocupa-me, eu estou ansioso, eu estou aflito, eu não quero fazer. E para isso eu estou a trazer isto a ti. Ora, e a gente ora. Paulo diz, orem sobre tudo, a respeito de tudo. Contem a Deus as vossas necessidades. Fazei conhecidas diante dele todas as vossas petições. Eu estou entusiasmado, só isso, mais nada. Ok? Falem com Deus acerca de tudo. Paulo está-nos a dar esta receita. Não te preocupes, não te aflijas por estas razões que eu já nomeei. Segundo lugar, fala com Deus acerca de tudo. Versículo 6, continua. E vou continuar, agora vou ler na mesma versão, mas o resto do versículo. Terceiro lugar, agradeçam a Deus em todas as circunstâncias. Porque ele diz, não se aflijam com nada. 1. Ao invés disso, orem de tudo. 2. Contem a Deus as vossas necessidades, já faz parte do orar. E em terceiro lugar, e não se esqueçam de agradecer-lhes as suas respostas. Na vossa, talvez, tradução mais tradicional diz, em tudo fazer conhecidas as vossas orações ou petições com ações de graças. Não só ações de graças no momento em que eu estou a orar, mas depois também quando recebo a bênção de Deus, eu ser grato o suficiente para dizer, Deus, obrigado, e celebrarmos e fazermos festa. A coisa que eu mais me trama, uma das coisas, são várias, é a ingratidão. Tira-me mesmo do sério. E Deus também fica triste. Falámos no outro dia, Jesus cura 10 leprosos. Falámos aqui? Não, falei lá no outro lado. Deus cura 10 leprosos e só um veio. E Jesus faz esta pergunta, onde é que estão os outros 9? Não é uma questão, Jesus não estava a dar uma de Deus. Eu sou Deus, esta gente tem que cá vir prestar tributo. Esta gente tem que cá vir mostrar culto. Esta gente tem que cá vir. Que coisa não, mas Jesus ficou profundamente triste. E até diria mais, é antinatural não ser grato. Jesus era suposto
Aquilo que eu fiz por eles não foi apenas a cura de uma dor de cabeça, nem de uma doença difícil. Foi quase uma ressurreição. Aquela gente vivia como animais fora, porque os leprosos nem sequer podiam. E eles voltaram para as famílias. E houve um que teve o cuidado de voltar para dar graças a Deus. Coisa boa. E Jesus faz esta pergunta para ficar referenciado na palavra de Deus para sempre. Onde é que estão os outros 9? Onde é que estão todos aqueles que deveriam ser pessoas gratas e deveriam nas suas orações e nos seus pedidos e antes, quando estão a orar, começar logo... Sabe, meus irmãos, que isso é símbolo de fé. Quando eu vou pedir aqui ao... Como é que te chamas? Erickson. E eu começo a orar por ele. E eu automaticamente oro e já estou a dar graças. Ainda não estou a ver, mas já estou a dar graças. Porquê? Porque eu acredito que a oração é respondida. A ação de graças acompanha logo o momento do pedido. E quando vem, então ainda mais graças a gente dá. Agradeçam a Deus em todas as coisas. Noutras versões, noutra parte também diz em tudo dai graças, em todas as circunstâncias. Sabe porquê? Porque o dar graças em todas as circunstâncias não tem nada a ver com as circunstâncias. Tem a ver com a tua atitude em todas elas. Parece que só quando há circunstâncias é que a gente tem que ser grato. Não, não. Nós somos gratos, estilo de vida, ponto final. É uma atitude que reina no nosso coração. Então eu estou na maior, finalmente estou nas Caraíbas, a receber uma massagem. Com ela ao pé, claro. E tal a gozar o melhor desta vida. E eu estou, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. E depois chegamos a casa e aparece a fatura do cruzeiro. Entramos em aflição. Mas mesmo diante da aflição, se ok, Deus, então, já que gozei, também tenho agora que pagar. Não é? Mas vocês percebem. Estamos diante da circunstância e nós decidimos, porque estamos esperando nele. Estamos confiando nele. Então nós mantemos a nossa gratidão. Nós damos graças. Paulo está a dizer, isto é importante. Isto não são versículos separados. Isto não são frases separadas. Paulo está-nos a dar a receita que ele compreendeu, conheceu e encontrou em Deus para viver uma vida sem stress, sem ansiedade, uma vida de paz. Amém? Em quarto lugar, versículo 8. Pensem acerca de coisas boas. Versículo 8 diz assim, agora irmãos, ao terminar esta carta, quero-vos dizer mais uma coisa. Firmem os vossos pensamentos naquilo que é verdadeiro, que é bom e direito. Pensem em coisa correta, pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há nas outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês podem louvar a Deus e alegrar-se com elas. Olha, isto é um antídoto para o stress. Vocês sabem que um dos maiores meios para ficarmos estressados é as outras pessoas. Maior stress e ansiedade é causado por outras pessoas. Então, Paulo está aqui a dizer esta coisa fantástica. Pensem em razões, procurem as razões pelas quais vocês podem ficar gratos e dar louvor a Deus. E Paulo, como já falei no primeiro capítulo, Paulo ele incide muito sobre a questão relacional. Ele diz, olha, a primeira fonte de razões para darmos graças, assim também como razões para mandarmos dar uma curva, está nas outras pessoas. Mas tu escolhes pensar nas coisas boas. Pensem, reparem bem, diz aqui, pensem em bons pensamentos. Pensem em coisas que são verdadeiras. Não gastem tempo a pensar em mentiras. Pensem em coisas que são boas, que são retas. Pensem em coisas que são puras e sejam agradáveis. E detenham-se, parem, gastem tempo nas coisas boas e belas. Oh, glória! Vou para a serra, eu vejo a natureza. Né? Os passarinhos a cantar, com o rabinho a dar. Né? E a natureza louva ao Senhor, e eu fico, coisas belas. Mas Paulo não está a falar da natureza morta. Paulo está a falar de pessoas. Ele diz assim, detenham-se nas coisas boas e belas que há nas outras pessoas. Então eu olho para a irmã Isabel. Amém?
ela fuma charutos, mas não tem... Para além do charuto. Deus olha para ela para além do charuto e da cortina de fumo. Estou a brincar. E a gente olha e vê o que há de bom e belo em cada pessoa. Mas, irmãos, se nós fizéssemos isso em termos gerais, na nossa família, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, se nós olhássemos para as pessoas, e nós vamos sempre ver, por exemplo, aqui o Bapan está a orar, não é? Está todo entusiasmado. Não é? E em vez de olharmos apenas para aquelas coisas que... E é nisso que nós nos fixamos, vamos nos fixar nas coisas boas. Porque sabe, quando nos fixamos nas coisas más, as outras pessoas, qualquer pessoa, ela torna-se um canal de ansiedade para nós. Não tenho a menor dúvida. Porque nós só estamos focados nas coisas más que a gente vê. Ou nas coisas menos boas. Paulo está a dizer, foquem-se, detenham-se, gastem tempo. Olha, era tão giro se nós pegássemos num papelinho ou noutra coisa qualquer, agora é mais os tablets, não é? E pegássemos numa pessoa que nos tira do sério. Uma pessoa que mexe connosco. E tentarmos fazer uma lista do que é que de bom a gente consegue encontrar na vida dessa pessoa. E começarmos a deter-nos, em termos de tempo e investimento, nas características boas daquela pessoa que nos causa stress. Pode ser um chefe no trabalho, pode ser um patrão, pode ser um vizinho, pode ser a mulher ou o marido. Paulo está a dizer, é a palavra de Deus, não é o pastor Luís. E olhares e deter-te nas coisas boas, sabe? Normalmente as coisas começam a descambar e nós começamos a entrar quando a gente perde de vista o que de bom existe ao nosso redor. E Paulo está a dizer, uma das coisas que vocês precisam fazer para experimentar paz e uma mente tranquila e calma é isto. Pensem também acerca de boas coisas. Pensem no que é que vocês... Olha, há uma frase diz, de vez em quando é bom pensar no que andamos a pensar. Pensa no que andas a pensar. E escolhe pensar de maneira diferente. Escolhe naquilo que vais pensar. Paulo está aqui a dizer, escolhe. Firma os teus pensamentos naquilo. Isso é uma decisão tua. Quando tu fazes isso, isto contribui para que a paz de Deus, certo? Pensem em todas as coisas boas pelas quais vocês podem louvar a Deus e alegrar-se com elas. Sede gratos. Mas para sermos gratos, nós precisamos de pensar nas coisas boas. Em quinto lugar, capítulo 4, versículo 11. Ok? E vamos terminar, está bem? Capítulo 4, versículo 11, a segunda parte do versículo diz, pois aprendi a viver alegremente, tendo muito ou tendo pouco. Em algumas versões diz, aprendi a contentar-me. Mas Paulo está aqui, aprendi a viver alegremente, tendo muito ou tendo pouco. Versículo 12, sei viver, ou aprendi, sei viver com quase nada ou tendo tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer tenha o estômago satisfeito, quer tenha fome, na fartura ou na necessidade. Da mesma forma como ele diz, não se aflijam com coisa nenhuma, Paulo está a dizer, contentem-se com tudo. E deixe-me dizer o que é que contentamento não é. Contentamento não é preguiça. Contentamento não é apatia. Contentamento não é complacência. Contentamento não é o fatalismo. O que for é. O que será, será. Certo? Contentamento não é falta de ambição. Contentamento, meus irmãos, é gozarmos o que temos agora, no momento presente, em vez de estarmos à espera de que aconteça alguma coisa, para então sermos felizes. E esta é a mentalidade do quando e do então. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, porque eles achavam, quando chegarmos à terra prometida, então nós vamos ser felizes. Antes disso estavam no Egito e diziam, quando nós saímos da terra do Egito, quando? Então nós vamos ser felizes. Só que o então nunca chegou. Porque sempre que o então chegava, eles mantinham a mesma atitude. E nós não podemos viver de balões. Aliás, quando a palavra de Deus diz que nós andamos de fé em fé, de glória em glória, estamos aqui a falar que não é que vivemos de pontos específicos. E o que é que se faz entre a fé e a fé? Murmura-se, queixa-se, vives amargamente.
Não é? Isto é a mesma história que íamos para o Algarve a primeira vez que fomos lá e o meu Luís nunca tinha ido ao Algarve e passou a viagem toda. Então já chegamos. Já é o Algarve, falta muito. Eu sei que os irmãos não tiveram nenhuma destas experiências com nenhum dos vossos filhos. Não é? Ou seja, em vez de gozar a viagem, com tanta coisa bonita pelo qual nós vimos, a ansiedade é quando eu chegar ao Algarve, aquilo vai ser o fantástico. E assim que estávamos a sair do Alentejo e aparece o outdoor a dizer Algarve, a gente diz, olha, chegámos ao Algarve. Ele olha para o lado, o que é isto? É que é o Algarve? Tiraram da minha terra, isto é que é o Algarve. E deixa-me dizer que às vezes nós somos assim. Quando eu tiver esta situação, aí então eu vou ser feliz. Quando eu conseguir a solução deste problema, então aí eu só vou feliz. E o problema é que depois pegamos nisso e fazemos tudo ao mesmo. Quando então eu for abençoado, então eu vou orar. Quando Deus fizer na minha vida, então eu vou ser fiel e vou servir. Quando Deus, primeira coisa, então depois eu não sei o quê. E passamos a vida no quando e no então. Meus irmãos, nós não fomos chamados para o quando e no então. Nós fomos chamados para vivermos o nosso dia-a-dia. E vivemos gratos e felizes com aquilo que temos. Com isto não quer dizer que não temos ambições, que não temos desejos e que não estamos a trabalhar para construir mais alguma coisa. Não de forma obcecada, mas vivemos alegres com aquilo que nós temos hoje. Eu gostava muito de me sair uns milhões. Não queria muito. Aí 50 milhões para mim já dava para fazer tudo aquilo. Eu gostava, mas vivo obcecado com isso? Não. Estou a orar à Nossa Senhora? Não. E alguns perguntam, mas porquê a Nossa Senhora? Porque a Santa Casa é dela. Eles é que têm a lotaria e o Euromilhões. Então, vocês percebem, contentamento, meus irmãos, aprende-se, desenvolve-se, exercita-se. Não é? E não é fácil. Eu sou o primeiro na linha a dizer isto. Não é fácil. Muitas vezes para mim tem sido complicado. Mas com a graça de Deus tenho experimentado pontos de crescimento nessa área. Então, contentamento é o oposto a quando acontecer isto, eu vou ser feliz. Amém? A cultura do quando e do então. Paulo diz que aprendeu. E como é que ele aprendeu? Já não temos tempo. Mas já algumas das coisas que eu podia vos dar aqui alguns versículos, dizer isso. Para já, Paulo aprendeu a não se comparar com ninguém, a não fazer comparações da sua vida com a vida de ninguém. Certo? Em segundo lugar, ele libertou-se da mentalidade de que ter mais é melhor. Se eu tiver mais, vai ser melhor. Aí é que vai ser fantástico. E, em terceiro lugar, Paulo aprendeu a admirar sem ter que comprar. Ou a admirar sem ter que adquirir. Os irmãos, porque esse é um problema. Eu gosto de admirar. Sabe que agora já há um tempo que não fazemos. Temos que fazer um dia destes. Mas às vezes eu e a minha mulher íamos para o stand da Mercedes. Andávamos com um carro parecido dos Flintstones, já cheio de buracos em baixo, mas íamos para a Mercedes. Pá, aí levávamos, íamos coisa e tal. Então a coisa ali, como se a gente estivesse cheio deles, né? E tal, então, e sei o que é que isto é? Equipamento? Sei, pá, isto é muito bom, tem as condições. E tal. Depois de chave. É? A gente sonha, não tem mal nenhum sonhar, não tem mal nenhum a gente admirar. Não tem mal nenhum, mas vivemos na doença, tenho que ter aquilo, e depois metemos em trabalhos e em problemas por causa de não sei o quê. Deixa-me dizer, aprenda a admirar sem ter que comprar. Amém? Se puder comprar, compre. Não, também é livre. Mas percebe? E este tipo de coisas libertou-o de muitas outras situações. Então Paulo aprendeu que, para ser contente, ele aprendeu a viver com o que tinha de acordo com o seu momento. E Paulo diz isto, não pensem que eu sou um miserável. Eu sei o que é ter muito. Paulo tinha uma posição no meio religioso judaico de alta posição, não é? Acredita-se que Paulo era um homem com muitos recursos financeiros, inicialmente. Certo? Paulo, e pontualmente houve igrejas que o abençoaram. Paulo diz isto, olha, a carta de Filipos, na verdade, esta carta dos Filipenses é uma carta de gratidão de Paulo à igreja de Filipos, porque foi as poucas igrejas que levantaram uma oferta extremamente generosa e mandaram para ele. E eles dizem, eu não tenho falta de nada, até tenho fartura. E Paulo diz assim, eu já tive momentos de fartura, mas também tenho tido momentos de muita
dificuldade. Aliás, eu estou na prisão, aqui não há fartura. Há fartura de tudo, mas... Percebe? Paulo diz, não se iludam. Eu não estou a falar como se fosse apenas um pobrezinho que nunca tive nada. Não. Eu há alturas tenho muito e há alturas não tenho nada, mas a minha atitude é a mesma. Porquê? Porque eu aprendi, eu desenvolvi, eu exercitei. E Paulo diz, se nós fizermos estas coisas, nós vamos experimentar a paz de Deus, a tranquilidade, uma mente calma. Isto é de um dia para o outro? Não. Porque também não chegamos ao ponto da ansiedade e do stress e vivemos constantemente em luta de um dia para o outro. Nós fomos alimentando e permitindo circunstâncias na nossa vida. Fomos sendo massacrados e permitimos que isso se tornasse a nossa forma de estar. E deixem-me dizer, irmãos, caramba, eu não sei o que é que vos hei de dizer, mas eu não estou à espera do céu para viver as coisas divinas. Ai, no céu vai ser tão bom um dia com Jesus. Caramba, eu já estou com Jesus. Eu só não estou a ver face a face. Mas pela fé, eu tenho relacionamento com Deus, eu ouço a sua voz, eu interajo com o seu Espírito. E aqui nesta terra, apesar de viver numa dimensão às vezes difícil, mas eu quero viver tudo aquilo que eu quero viver em liberdade, eu quero viver o melhor da minha vida. Aquilo que eu tiver na minha mão, eu vou tirar o melhor disso. Eu vou tirar o melhor disso. Se eu puder passear, eu vou passear. Se não puder, não faz mal, vou para a varanda. Se eu puder ir a um restaurante bom, eu vou a um restaurante bom. Nem que só lá vá uma vez por ano, em vez de andar 6 meses a caminho do McDonald's. Poupa dinheiro e vai a um bom restaurante. Ou vocês percebem? Esta coisa, em termos de relacionamentos com as pessoas, em termos de desfrutar da vida. Eu às vezes ouço pessoas e fico assim um bocado com vontade de pedir 5 minutos de intervalo ao Senhor. Quando ouço as pessoas assim, eu agora vou viver a vida. Mas normalmente dizem isto para depois se afastarem da igreja. E eu pergunto assim, para lá, mas a igreja alguma vez te impediu de viveres a vida? É porque se vem aqui um domingo de manhã, 2 horas... É isso que te impediu de viver a vida? Então deixa-me dizer que tu não vais viver agora nem vais viver nunca, porque tu não sabes o que é viver a vida em liberdade. Eu vivo a vida. Aliás, eu hoje estou aqui de manhã porque eu vivo a vida. Eu estou aqui porque quero e tenho prazer naquilo que faço. Amém? E depois vivo a vida. Isso para mim viver a vida, for estar em casa com os meus coelhinhos calçados, não é? No sofá, beber um cacau quente, no inverno, não é? Não é? E quiser estar ali esparramado no sofá, aproveitar todas as molas que ele tem, se isso para mim for desfrutar da vida, é isso que eu vou fazer. Alguém tem alguma coisa a ver com isso? É aquilo que eu gosto de fazer. Agora, quero ir para a serra correr, quero sei lá, viver um estilo de vida diferente, vou fazê-lo. Mas eu faço porque eu sou livre para fazer. Porque se eu, como cristão, não me sinto livre para viver a minha vida, deixa-me dizer que então não sabes o que é Cristo. Cristo veio para libertar. O seu jugo e o seu fardo é suave e leve. Ele não veio para que nós deixássemos de viver a vida. Eu vivo a minha vida, mas eu vivo a minha vida com Ele. Eu vivo a minha vida com Ele. Então eu desfruto de tudo. Seja um bom prato, seja uma boa companhia, sabe? Eu desfruto até de um bom ateu. A meu, sim. Certo? Eu desfruto de bons amigos que pensam de maneira diferente de mim. Eu desfruto, eu gosto. Porque sou livre. Caramba, se tu não és livre, então, meu amigo, aceita Jesus. Deixa que Ele liberte a tua vida. Para mim, não é a igreja, nem a Bíblia, nem Cristo, nem coisa nenhuma, nem qualquer mentalidade que me rouba de ser livre. Cristo libertou-me. Conhecereis a verdade e a verdade verdadeiramente vos libertou. Amém? E se conheceres a Cristo, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho depois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres. E é nessa liberdade que eu escolho estar aqui ao domingo. E é nessa liberdade que eu escolho servir. E é nessa liberdade, muitas vezes, que eu escolho pagar um preço extra para podermos continuar a estar aqui nesta sala e continuar a servir-vos. Sou livre para dizer que não. Amanhã sou livre. Hoje, se eu quiser, sou livre para pegar no telefone e dizer, Pastor João, arranja outro para ali. Eu sou livre de o fazer. Mas sou livre para estar aqui. Então se eu estou aqui é porque eu quero. Amém? E eu espero que tu estejas aqui porque tu queres. E eu espero que tu sirvas porque tu queres. E eu espero que tu saibas viver a tua vida. Agora deixa-me dizer, aprende contentamento. Faz como Paulo, aprende contentamento.
Amém. Agora, irmãos, vamos nos levantar. Vamos.